dos assuntos. Eu quero começar, talvez, o que eu acho, não sei se é o mais polêmico, não é o mais polêmico, mas vamos falar primeiro da soberania, a discussão de soberania. Todo mundo está dizendo que a classificação dos Estados Unidos do PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas é uma violação à soberania nacional. Vamos deixar claro algumas coisas. É uma violação à soberania nacional classificar um grupo de outro país como terrorista, baseado nas suas leis internas? Não, não é. A simples e mera classificação não é uma violação da soberania nacional brasileira. Os Estados Unidos têm a legislação dele e a legislação americana, ela simplesmente define o que é um grupo terrorista. Ainda mais um grupo terrorista ou uma organização que comete crimes transnacionais que chegam até o território americano ou passam da fronteira da onde esse grupo se originou. Então, a pura classificação não é uma violação à soberania. Está baseada na lei americana, os Estados Unidos podem fazer o que ele quiser perante o seu país, então essa discussão nem vale. Eu imagino e espero que quem esteja dizendo isso está se referindo à possibilidade, depois da classificação, existir uma ação militar, uma operação militar, uma intervenção de alguma natureza no território brasileiro para combater essas organizações. Então vamos destrinchar e definir bem quais as ações podem ser possíveis. A primeira ação que não vai acontecer e que muitos aí vivendo numa completa abstração da realidade e numa fantasia absoluta, não, o Trump vai vir capturar o Lula, tirar o Lula do poder. Isso é um devaneio, assim, mas eu diria que de uma infantilidade muito grande, né? Então, não, Trump não vai capturar o Lula não... O Brasil, o Estado brasileiro ou o governo brasileiro não foram classificados como um Estado ou um governo que patrocina terrorismo. Isso não aconteceu. Diferente do que aconteceu na Venezuela, onde o líder, o Maduro, ele estava envolvido com o cartel e a Venezuela e a liderança foi classificada como parte disso, ou como países como o Irã, que patrocina, ou o país patrocina o terrorismo. Não é um país que tem organizações terroristas lá dentro. O governo é parte do terrorismo. Não é isso que aconteceu com o Brasil. Então, não existe operação de intervenção, de combate ao terrorismo ligada ao governo brasileiro. Ponto. Não existe. E pode existir operações contra o PCC ou o Comando Vermelho? Podem, mas elas têm que estar embasadas em alguma coisa. E aí a gente tem que olhar para o histórico. Uma série de organizações ao redor do mundo estão listadas e não tivemos operações militares americanas contra todos esses territórios onde essas organizações se originaram e foram listadas. São mais de 90 organizações espalhadas pelo mundo e não existiram 90 operações ou mais de 90 operações militares americanas em todos os lugares. Não, isso não acontece. Existiram em alguns lugares, em outros não. Então, a gente não pode cravar e dizer que isto vai acontecer. E aí a gente tem que pensar na realidade. O que seria uma operação? Capturar ou matar alguma liderança do PCC ou do Comando Vermelho? Imaginem isso, subir um morro de uma comunidade no Rio de Janeiro para capturar ou matar uma liderança do Comando Vermelho ou do PCC. Não me parece uma operação interessante para os Estados Unidos. Não me parece que faz sentido os americanos fazerem isso, despenderem tanta energia para isso. Ah, não, eles não vão entrar lá no morro. Certamente eles não vão vir com soldados aqui fazer essa operação física. Isso não vai acontecer. Eles podem só lançar um míssil, um drone e matar esse criminoso. Olha, aí nessa condição, nessa situação, a gente pode falar em violação da soberania. Certamente seria uma violação da soberania se não tivesse a autorização ou a participação das autoridades brasileiras. Uma outra possibilidade é uma operação policial, uma operação de combate a tudo isso com
a participação de forças americanas junto com as brasileiras, mas nesse caso, se estão juntas, teria anuência das autoridades brasileiras e aí não dá para falar em violação da soberania. Foi uma ação de cooperação dos dois lados juntos. Matar um líder desses, não acho que resolve a vida dos Estados Unidos. Acho que as medidas americanas visam ações muito maiores e é uma estratégia que ela é muito mais ampla do que o problema específico somente de um líder do PCC ou do Comando Vermelho. Eu vou falar disso daqui a pouco, quando a gente entrar nos outros temas. Bom, então, nesse caso, a gente só teria uma violação da soberania se acontecesse uma dessas coisas. Aí eu acho que vale uma outra reflexão, né, que é surpreendente como que o Brasil respondeu na verdade não é surpreendente, mas para nós brasileiros essa discussão deveria, esse ponto que eu vou trazer aqui deveria ser pensado com mais profundidade, que é o seguinte: tanto escarcéu, né, tanto incômodo com a possibilidade de uma violação da soberania por um país estrangeiro, mas nenhum incômodo ou nenhuma mobilização da opinião pública, da mídia, da discussão nacional, do debate, quando uma organização interna, como o PCC, criminosa ou terrorista, ou como o Comando Vermelho, criminosa ou terrorista, viola a soberania nacional, porque o PCC e o Comando Vermelho certamente violam a soberania brasileira. Uma das definições do Estado, e eu já falei disso inúmeras vezes para vocês, é a do Max Weber, que diz que o Estado é a entidade que detém o monopólio do uso legítimo da força. Nesse caso, de acordo com essa definição, qualquer outro grupo ou força que usar violência está afetando a soberania do Estado. E, certamente, o PCC e o Comando Vermelho violam a soberania do Estado brasileiro. E eles não foram escolhidos, não têm legitimidade. Eles são uma organização criminosa, clandestina, terrorista, que faz o que quer à revelia da vontade das pessoas. Eles não têm eles não foram escolhidos, eles não respeitam leis e regras definidas por todos os brasileiros num processo democrático, de uma constituição, de um legislativo. Não existe isso, eles simplesmente violam a soberania. Só que eles são violadores internos. E nós não assistimos esse incômodo, esse frenesi, esse calor e toda essa discussão com a violação deles interna. E não é uma violação pequena. Alguns estudos aí, já citei para vocês, dizem que mais de 30% da população brasileira está sob o domínio de uma organização criminosa. Não é pouca coisa. E quanto do território brasileiro também está dominado por essas organizações? A soberania brasileira é violada em grau, escala, tamanho e dimensão interna em níveis incomparáveis com qualquer outro lugar do mundo, talvez uma população desse tamanho, de 205 milhões de habitantes e mais de 30 e poucos % dominado por uma outra organização que viola a soberania do país, talvez não exista outro lugar no mundo com um tamanho tão grande de população absoluto, né? E claro, e aí vira um tamanho relativo para o tamanho da população, que tem a sua violação de soberania. Mas ninguém está falando sobre isso, ou não fala sobre isso com a intensidade que se deveria. É explicável isso acontecer, porque dentro da sociologia das relações internacionais, a gente sabe que toda vez que você traz para dentro de uma nação uma entidade externa, um estrangeiro, uma outra nação, você mexe com as paixões nacionalistas, patrióticas, etc. Se tem uma guerra civil, e a guerra civil ela é entre dois grupos internos, e chega alguém de fora, a guerra civil ou os argumentos eles se direcionam para aquele de fora. Se o Brasil está se matando internamente e os argentinos entrarem no Brasil para ajudar ou para qualquer coisa, claramente parte da briga interna vai tirar o foco da briga interna e vai olhar para os argentinos. Isso é natural, por isso que países
costumam, às vezes, usar guerras ou olhar para conflitos como fatores unificadores. Por isso que eu digo que um dos fatores que ajuda a construir identidade nacional são conflitos, porque você tem uma relevância externa, você se conecta com alguém de fora. Então, esse é um elemento aqui, não é uma surpresa, mas do ponto de vista do problema interno brasileiro, é sim, é um distúrbio, é um devaneio e é algo grave, porque nós deveremos dar essa mesma atenção sobre a violação da soberania interna do que está se dando sobre a violação da soberania externa americana.